Olá, passando aqui, né, no final do ano de 2024, nesse dia 31, para desejar e orar para que todos os meus ouvintes aí tenham um 2025 promissor diante de Deus. Que o favor, a graça e a bondade do Senhor te acompanhe todos os dias aí da sua vida no ano de 2025 e que você tenha um intenso desejo de buscar a presença do Senhor e fazer a sua vontade. E com uma certeza enorme, se você pertence a Cristo, que você é muito amado, que Deus te ama de todo o coração. E você também o ame de todo o coração, como ame seus irmãos de todo o coração e como ame o próximo de todo o coração. Um grande, forte abraço. E também quero continuar nossa série sobre o trono, sobre o reino de Deus, falando sobre o trono de Davi. Qual que é a relevância do trono de Davi para nós nesses últimos dias? Jesus é o legítimo herdeiro do trono do rei Davi. E por isso ele virá à terra e se assentará nesse trono. Ou seja, aqui é uma palavra simbólica, né? Significa que Jesus vai governar sobre a terra. E isso vai acontecer no milênio. Será um reino físico, né? E o trono de Davi não é o trono de Deus. Aquele trono nos lugares celestiais que está cercado de uma glória intensa, que tem 24 tronos ao redor. Aquele é o trono da glória de Deus. O trono de Davi é na terra. Em Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel vem anunciar a Maria que ela teria um filho, que ele chamaria Jesus, olha o que o anjo diz para Maria, no versículo 1, em Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, Jesus vai se sentar no trono de Davi, o pai de Maria, né, no texto. Ele vai reinar na casa de Jacó, ou seja, o reino de Jesus aqui na terra acontecerá a partir de Israel e de Jerusalém. E o reino dele durará por 1000 anos. Esse é o significado, o reino não terá fim. Também, quando esse reino na terra terminar e vier o juízo final, então aí ele entregará esse reino ao Deus Pai, e o Senhor será tudo em todos, e entraremos na eternidade, e o reino de Deus será tudo em todos. Em 1 Reis 2, 11 e 12, diz que os dias que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebron e 33 anos em Jerusalém. Salomão se assentou no trono de Davi e o seu reino se fortificou. Quer dizer, o trono de Davi foi estabelecido na terra dele. O herdeiro foi Salomão, que construiu o templo, e por aí outros reis vieram. E o profeta Isaías também falou desse reinado do Messias. Na profecia do capítulo 9, versículos 6 e 7, diz que porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, quer dizer, o governo está sobre os ombros, e ele se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. São os títulos de Jesus. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e justiça,
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quer dizer, Deus prometeu que faria isso e ele fará isso. Né? Jesus vai se assentar e vai governar a partir do trono de Davi, né? E ele vai reinar. E aí, por aí vai. O profeta Jeremias falou muito, vários textos sobre o trono de Davi. E aí, em 2 Samuel 7 e em 1 Coríntios 17, tem aí a aliança de Deus com Davi, né? E onde Deus vai dizer para Davi que o reino dele duraria para sempre, porque Jesus vai ser o herdeiro final de Davi, né? Que vai se assentar no trono, como já falei, anunciado pelo anjo Gabriel a Maria. E também por isso o judeu sempre esperava um Messias que se assentasse no trono, né? Aquele Messias glorioso de Daniel, capítulo 7, quando ele vem diante do ancião de dias, aquele Messias triunfante. Eles não imaginavam um Messias que viria para morrer, mas eles só conseguiam visualizar o Messias lá da glória. O intervalo eles não conseguiram enxergar. Mas vamos lá. Em 2 Samuel 7, olha que Davi quer construir um templo para Deus. E aí, quando ele fala isso para o profeta Natan, o Natan diz a ele que faça tudo que tiver no seu coração. Mas aí então vem a palavra de Deus a Natan e ele vai dar essa profecia a Davi. 2 Samuel 7, a partir do versículo 5. Eu vou ler vários versículos aqui, não todo o capítulo. Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra que qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens, do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Quer dizer, Deus fala com Davi e promete engrandecer o nome dele como os grandes da terra. E ele diz mais, preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei. Aqui ele reforça a aliança dele com Abraão, que tinha uma terra para o povo, né, que vai ser também uma terra de Israel, né, ampliada no milênio. E o plantarei para que habite no seu lugar, não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Quer dizer, Deus está reafirmando para Davi que o povo ia sofrer, ia ser afligido, mas naquele tempo, naquele futuro, no reinado do Messias, o povo não ia ser mais afligido, como no passado. Desde o dia que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Então, Deus, em vez de aceitar aí a oferta de Davi, né, de construir um templo suntuoso, Deus diz, não, eu é que vou fazer uma casa para você. Muito lindo, né, da parte de Deus. É claro que Deus depois diz que quem construir o templo seria Salomão. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, o trono de Davi ia ser estabelecido para sempre nessa terra, até que durasse essa terra, até o final do milênio, antes
novo céu e nova terra antes da eternidade, o trono seria estabelecido e, com certeza, o descendente de Davi, que é Cristo Senhor, como está escrito em Lucas, reinaria sobre esse trono. E segundo todas essas palavras, conforme toda essa visão, assim Natan falou com Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse. Aí Davi faz uma oração muito linda, né? Uma oração de gratidão, maior do que, vou ler alguns versículos apenas. Versículo 18, então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. Isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Então, Davi está falando de tempos distantes, está falando lá desse tempo da vinda do Messias, né? E essa instrução que Deus deu a Davi, então essa aliança é para toda a humanidade. Logo, quando Jesus se assentar no trono de Davi, ele não apenas reinará sobre Israel, mas ele reinará sobre todas as nações da terra. Glória a Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a essa palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga, o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel. A gente não pode esquecer que Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus da nação de Israel, é o Deus que escolheu esse povo, e ele é chamado, e sempre será chamado, o Deus de Israel, né? Para que ninguém se exclua Israel dos propósitos de Deus. E pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Em 1 Crônicas, que é a passagem paralela, capítulo 17, né, Davi orou e diz, também faço... Quando ele diz isso, também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa, é a profecia. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O teu trono será firme para sempre, reforçando a palavra que Natan deu a Davi. E Davi, em resposta na oração, ele fala uma coisa que me deixa maravilhado. No final da oração, que não está em Samuel, mas está em Crônicas, diz, e ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e trataste-me como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Não é lindo isso, que Davi tem esse coração quebrantado e humilde, e ele se considerava como nada, mas Deus o tratou como se fosse um homem ilustre. Que assim Deus te trate também, que você tenha esse mesmo coração quebrantado de Davi, né, se humilhando diante dele, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo a Deus para acertar os seus caminhos, nossos caminhos, para que Deus nos trate como tratou Davi, como um homem ilustre. Isso é muito lindo. No Salmo 132, 11, tem a confirmação da aliança, diz assim, o Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela, do fruto do teu ventre, porei sobre o teu trono. Então, aqui não está falando apenas de Salomão e os outros reis que vieram, mas também do Messias, que será filho de Davi, que ele veio da descendência de Davi, da tribo de Judá. José e Maria eram da tribo de Judá. E no Salmo 89, 3 e 4, ele confirma isso, ele diz assim, fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei a meu servo Davi, dizendo, a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Mais na frente, no mesmo salmo, diz assim, encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi.
A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele seus adversários, destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Óbvio, está falando do Messias, né? Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso, farei dele o meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Também falando de Davi, do Messias. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. Óbvio, Jesus. E o seu trono ficará firme enquanto o céu existir, enquanto esse céu existir, até que venha novos céus e nova terra, o trono de Davi vai estar nessa terra. Uma vez mais jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha nos céus. Isso é simplesmente maravilhoso, né? A promessa de Deus a Davi de lhe dar um trono e a promessa dele que o seu descendente, que seria Jesus, se assentaria nesse trono, né? Então, quando Jesus vier, ele vai se assentar no trono de Davi. Por isso os discípulos, né? Eles fazem essa pergunta em Atos, será nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? E Jesus falou, não compete a vocês saberem tempos e épocas que Deus reservou. Então, Jesus não está dizendo que ele não ia restaurar o reino, ele vai, mas no tempo de Deus, é isso que ele está dizendo. E o tempo de Deus está cada dia mais próximo, né? As nações se alinham, os reinos se abalam, Deus vai estar abalando a terra, então nós temos que estar preparados para esse grande dia, preparados para que Jesus seja o rei da nossa vida, como diz aquela canção, Rei da minha vida, te dou meu louvor, né? Rei da minha vida, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina? Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Como eu disse anteriormente, existe um reino, o reino universal. Deus reina sobre tudo por toda a eternidade. Mas existe um reino na terra, porque a terra ainda não está, vamos dizer, debaixo do reino. Mas quando a trombeta soar, lá em Apocalipse 11:15, quando o sétimo anjo tocar a sétima trombeta, está escrito, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. Ele vai reinar nessa terra. Quando a trombeta soar, Jesus voltará em glória. Ele vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo até aquele dia. E vai glorificar os que estiverem vivos, transformar, arrebatando-os a estar com ele. E todos vão descer com ele e vão reinar sobre essa terra, vão reorganizar as nações que ficaram uma bagunça durante esse período da grande tribulação, esse período do domínio do anticristo sobre muitos povos, línguas e nações, que vai receber essa autoridade, Apocalipse 13, mas Jesus vai botar ordem, restaurar a terra e mostrar o governo como deve ser nessa terra, até o dia do juízo final, da segunda ressurreição, quando os tronos se assentarem, quando os restantes dos mortos vão ressuscitar. E aí eles serão julgados e entrarão na eternidade aqueles que estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, minha oração é para que você esteja inscrito nos céus, que o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Que ele te mostre o caminho, que você dê todo o seu coração a ele,
você se humilhe diante do Senhor, reconheça que é um pecador e Jesus veio morrer por nós. Jesus não foi morto pelos judeus. Jesus foi morto pelo pecado da humanidade. Então, num certo sentido, todo mundo contribuiu na morte de Jesus. Então, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a sua luz como o meio-dia. E aí você poderá dizer, o Senhor é o meu pastor e bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E com certeza, durante o período de 1000 anos de reinado de Jesus na terra, você estará com ele, reinando com Cristo, né, ajudando a botar ordem nessa terra que vai estar caótica, mas essa terra que geme pela presença dos filhos de Deus, né, que vão estar glorificados e sendo usados para abençoar toda a terra. Então, que toda a terra seja cheia da glória do Senhor. Que a glória do Senhor venha sobre você. Que a glória do Senhor venha sobre nós. Que você entregue seu caminho ao Senhor. Que você entregue seu coração a Ele. Se converta de todo o coração ao Senhor. Que 2025 você busque o Senhor de todo o coração, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Esse meu canal, eu tenho aí muitos estudos sobre a palavra de Deus. Eu te sugiro você assistir lá os estudos de Romanos, o Evangelho Perdido. Eu tenho um livro escrito sobre isso, se você quiser, ele é gratuito, está em PDF, eu não imprimi. Mas você pode me mandar seu e-mail aí nos comentários, eu te envio gratuitamente esse livro, como também eu tenho outro escrito sobre o inesperado fim, uma questão de escatologia. Se você quiser também, mande seu e-mail que eu te mando o livro gratuitamente em PDF. E que o Senhor te envolva nos braços eternos dele. Que ele te mostre o bom caminho. Que ele te instrua, que ele te ensine o caminho até a casa dele. Eu quero, de todo o coração, abençoar a sua vida. E aí, vamos junto. Em 2025, eu vou continuar essa série sobre o reino de Deus. Falei aí sobre o reino universal, falei sobre o reino Pai Nosso, falei sobre as manifestações do reino universal e o mediador na terra, e aí vou continuar sobre o assunto a partir do ano que vem, Que o Senhor te encha da sabedoria, da revelação, do entendimento dele e que coloque no seu coração uma sede de buscá-lo de todo o coração. Fica na paz, eu te desejo o melhor para 2025, em nome de Jesus. Abraço grande.